Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos fusos horários, mas antes de começar, eu gostaria de ler só essa tela inicial, né? Que é sobre a gravação da webconferência pelo IFES, né? Então, caso alguém tenha impedimento quanto ao fato, é sugerido que sejam evitadas manifestações por chat, voz ou imagem, visto que as mesmas ficarão registradas e podem eventualmente ser publicizadas para fins educacionais. Esse momento síncrono, bem como a mídia gerada e disponibilizada como resultado, são de caráter estritamente pedagógicos, com vistas à organização e à efetivação do processo de ensino-aprendizagem. A utilização deste material ou de subprodutos advindos do mesmo, de forma distinta, descontextualizada e indevida, é passível de responsabilização de acordo com o prescrito no Código de Ética e Disciplina do Corpo Docente. Dito isso, vamos começar aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de fusos horários, de comunicação cartográfica de um modo geral, que é um assunto bem relacionado também à matemática, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de números aqui hoje. Então, a gente tem aqui a divisão dos fusos horários, né? Que aí, basicamente, a Terra ela é dividida em 360 graus, que aí vão dar as 24 horas, com cada grau desse sendo 15 graus, né, cada longitude, que equivale a 1 hora, tá? Então, vocês vão ver aqui no mapa que cada espacinho desse aqui, de longitude, equivale a 1 hora. E aí vai aumentando ou diminuindo, que a gente vai ver de acordo com o meridiano principal. Então, os horários do hemisfério leste, né, eles são mais adiantados, ou seja, é mais cedo do que os horários do hemisfério oeste, tá? Então, aqui o dia começa primeiro, e aí vai aumentando de acordo com o passar nesse sentido, né? Do lado da Oceania, Europa, África, para o lado das Américas, tá? Então, quando aqui começa o dia, né? Aí aqui vai começando e vai chegando para cá. Todas as localidades da mesma faixa de longitude, né, elas possuem o mesmo horário. Então, você estando, por exemplo, aqui, né, por exemplo, na parte da Europa, França, Espanha, tem o mesmo horário que alguns países africanos. Por quê? Porque eles estão na mesma faixa. Como também Londres. Então, Londres e Madrid, na Espanha, então boa parte das cidades aqui, ó, na Europa, apesar de estarem distantes fisicamente, mas estão no mesmo grau de longitude, então tem o mesmo horário, tá? Isso equivale também no Brasil, com algumas cidades dos Estados Unidos, a depender do lugar que você esteja no Brasil. Então, nesse sentido horizontal, tá? E aí, como é que é a divisão? Como é que foi essa divisão para dizer onde é que começa o novo dia e os horários, né? Então, a gente tem a linha internacional de data, que foi proposta, né, por estudiosos, e aí ela ficou como o grau zero, onde começa, né, para até 360, né, começa do 0 a 180 até a metade do mundo, e depois o restante dos 180. Então, o meridiano principal que vai datar, que é a linha de data, é o meridiano de Greenwich. E aí esse meridiano, ele fica aqui, ele passa por Londres, tá? Poderia ser qualquer lugar do planeta, porque não tem diferenciação. Não é que nem a linha do Equador, que tem que ser aqui na metade do planeta, não tem outro lugar. Mas para dizer onde é que começa o dia e termina, poderia ser qualquer um desses aqui. Mas por uma convenção, principalmente de importância na época que o Reino Unido tinha, então foi delimitado lá a divisão de leste e oeste da Terra e da marcação de data, tá? Uma outra questão a se considerar são que os fusos horários, eles são práticos. Então, muitas vezes vocês veem que a linha, ó, ela passa um pouco para ficar o mesmo horário. Por quê? Porque muitas vezes não fazia sentido ter um horário numa cidade e em outro território que pertence a elas ter um horário diferente, né? Ou, por exemplo, aqui no caso do Brasil, vamos para cá. Ó, a linha quando chega aqui, ó, ela poderia passar parte do Nordeste. Então, parte do Nordeste teria o mesmo horário que a Fernando de Noronha, que seria diferente do restante do horário de São Paulo, Brasília. Então, não fazia sentido. Então, eles afastaram um pouco a linha para que o Nordeste todo tivesse o mesmo horário que Brasília, São Paulo e que o Sul.
E aí o horário do próximo fuso, aí vai para a área mais do centro-oeste, ali, Mato Grosso e tudo mais. E ainda tem um terceiro, que é o Acre, né? Que teve até um conflito de que coloca o Acre nesse fuso, volta para cá. Agora ele está com um horário diferenciado, tá? Então, lá é mais cedo, né? Quando aqui tem 1 hora de diferença e no Acre tem 2, né? Tem 1 hora de diferença em relação ao Mato Grosso, e ali no centro-oeste, e 2 horas em relação ao Acre. Então, tem algumas questões políticas também quando a gente fala dos horários, tá? Que são os fusos horários práticos. Falando dos fusos horários do Brasil. Atualmente a gente tem, então, os 4 fusos, mas como eu falei, já mudou, né? Ele já passou, o Acre já entrou, já saiu, enfim. E aí, para a gente entender as horas de atraso, né, é em relação à linha de Greenwich, que é aquela linha lá de Londres, tá? Então, a gente entende que tá, por exemplo, o primeiro fuso horário, ele tá 2 horas atrasado em relação ao horário lá de Londres. No segundo fuso horário, né, que é esse geral, a maior parte do Brasil está nesse segundo fuso horário, também é em relação a Greenwich, 3 horas de atraso em relação ao horário de Londres, tá? Então, você pega o horário de Londres e coloca 3 horas atrasado, né? No caso, lá está mais tarde, aqui está mais cedo. Outro ponto, aí no terceiro aqui, que aí entra ali o centro-oeste e a região norte, boa parte. São 4 horas de atraso em relação a Greenwich. E nesse último fuso aqui, né, do Brasil, o quarto, que é do Acre, são 5 horas de atraso em relação a Greenwich. Okay? Então, aqui no mapa ele explica bem, ó, -2, -3, -4, -5. Em relação a Greenwich. Sempre tenho como padrão em Greenwich, que nas questões eles vão pedir, às vezes, os cálculos, aí vocês têm que ter como base o 0, que é lá em Londres, em Greenwich. Um outro ponto ainda em relação ao fuso é em relação à questão do horário de verão, né? Ele, aqui no Brasil, foi adotado e depois tiraram, né, em 2019, se eu não me engano. Em alguns outros países, principalmente na Europa, ele é muito utilizado até hoje por conta da economia de energia, principalmente no verão. No Brasil não fazia muito sentido no Nordeste, porque a gente não tem uma diferenciação no Nordeste da luz, da irradiação do luz durante o dia. Não é tão diferente no verão como no inverno, então não fazia sentido deixar o Nordeste e o Norte com horário de verão, porque não fazia muita diferença no final do mês. Agora, a questão é que alguns empresários, principalmente do turismo, gastronomia e lazer, eles querem a volta do horário de verão no país como um todo, porque eles entendem que com a volta do horário de verão, né, se colocar, as pessoas saem do trabalho e ainda está dia. Então, eles tendem a ir mais aos restaurantes, a fazer happy hour, a estar mais fora de casa e gastando dinheiro, consequentemente. Então, os empresários dessa área, eles estão querendo de volta esse horário para que as pessoas possam gastar mais na rua, passar mais tempo na rua ao sair do trabalho, porque ainda vai estar num horário cedo, né? Você está com a luz solar no ambiente, as pessoas tendem a fazer mais coisas, a achar que tem mais tempo, né? E podem ficar mais tempo na rua e gastar dinheiro. É uma questão econômica mesmo aqui. E aí, nessa outra parte da aula, a gente vai falar um pouquinho de comunicação cartográfica, né? Qual a importância dos mapas, por que a gente utiliza os mapas. Então, é uma representação, o mapa, né? Representa não só o mapa, a comunicação cartográfica como um todo, né? A representação do espaço por meio de mapas, croquis, cartas cartográficas. E aí, quase todos os lugares do mundo, eles já são mapeados, né? Por conta dessa tecnologia, e cada vez mais avançadas, né? Com a questão dos satélites que estão em órbita, eles conseguem identificar cada vez mais lugares no mundo e dizer qual é a extensão, se existem pessoas morando ali. Então, a gente já tem mapeado quase todos os lugares do mundo. A gente consegue saber o que é que tem, o que é que existe, né? Graças à tecnologia. Agora, imaginem lá no passado, né? Na época das grandes navegações, que só tinha um mapa físico, né? Você vai em viagem sem saber o que vai encontrar, porque a gente não tinha noção. E aí, com o tempo, graças ao avanço tecnológico, hoje a gente tem noção, basicamente, de todos os lugares do planeta, habitáveis ou não habitáveis. As projeções cartográficas. Então, esse assunto aqui, ele é um pouco chato, eu entendo. Mas eu vejo muito em questões de vestibulares e de Enem também, tá? E não tem muito o que fazer. Isso aqui é tentar gravar o que é cada um,
né? Como é que é a projeção, qual a diferença entre as projeções, tá? Então, a gente tem basicamente as projeções, todas apresentam distorção, tá, da realidade, nenhuma vai ser igual ao que é na realidade, e algumas privilegiam mais alguns pontos e outras outros pontos. Então, na cilíndrica, nessa projeção cartográfica cilíndrica, né, ela privilegia as zonas de baixas latitudes, paralelos e meridianos, formam 90 graus. Na cônica, ela vai privilegiar as zonas de médias latitudes. Lembrando que latitude é aqui, tá? 0, 90, 0, 90. As cônicas privilegiam as zonas de médias latitudes, paralelos em semicírculo e meridianos se encontrando, tá? Isso é uma forma de representar. Essa cônica, ela é a menos usual, mas existe. A gente tem mais a das cilíndricas. Também tem plana, azimutal e polar, que aí é mais para identificar sobre os polos, né? Que ainda não é tão usual. E aí, dentro dessa cilíndrica, a gente tem algumas divisões. Por exemplo, tem a de Mercator e a de Peters. A de Mercator, para as navegações, mantém as formas dos continentes, não distorce tanto os continentes, né? E valoriza países mais desenvolvidos. Vocês podem ver que o olhar é mais em relação à parte aqui, ó, de Europa, né? Fica claro esses países, e o restante fica um pouco mais abaixo, né? O centro do mapa estão as regiões mais desenvolvidas. Na projeção de Peters, aí a gente já tem manter as áreas equivalentes e valoriza os países ditos subdesenvolvidos. Então, ó, pode ver que é maior, né? Então, quem é que está maior representado? África, América do Sul, né? E aqui não, aqui a gente tem uma ênfase maior nos países ricos, que normalmente são os países do norte, né? Então, tem uma diferenciação aqui, aí eles podem falar qual que é que destaca subdesenvolvido, aí o de Peters, qual que destaca mais os desenvolvidos, de Mercator. Pode ter questões nesse sentido, e juntando com número de latitude, de longitude, onde é que fica Greenwich, enfim. Normalmente são questões mais dinâmicas, com vários assuntos em um só. Falando de escala, que aí também faz parte da comunicação cartográfica. Quando qualquer mapa que vocês pegarem, um bom mapa, né, feito, ele vai ter a escala, normalmente numérica ou gráfica, né? Nessa representação, a gente vai entender e o que é essa escala, né? Na verdade, o que representa. Então, a maior escala possível de um mapa é 1 para 1, que é exatamente de acordo com a realidade. Quanto menor a escala, quer dizer que tem mais detalhe, ele é detalhado. Então, menor a escala, maior é o detalhe. E aí tem o contrário, quanto menor a escala, mais detalhes são perdidos, né? Na verdade, assim, de 1 para 1 milhão, por exemplo. Isso aqui, na verdade, quanto maior essa escala aqui, vai ser mais detalhada. Essa aqui é menos detalhada, tá? Porque ela é muito grande, a escala, né? Então, é sempre o contrário, entendam isso. Quando ela é pequenininha assim, de 1 para 1 quer dizer que é de acordo com a realidade. De 1 para 1 milhão, 100 milhões, enfim, quer dizer que ela vai perder muita coisa. Ela vai ser maior, mas vai perder muito detalhe, tá? Então, fiquem atentos as próximas vezes que vocês verem qualquer mapa na internet e tudo mais. Para ir pegando esse assunto, tentem ver as escalas. Que aí vocês vão percebendo, essa aqui tem mais detalhes, então qual é a escala? Essa aqui tem menos detalhes, deixa eu olhar aqui qual é a escala, né? Porque aí vocês vão tentando gravar isso, porque isso é complicado às vezes de gravar com o tempo, e não é o ideal gravar, é entender, né? Então, quanto mais mapas vocês forem pegando e vendo a escala, mais vai ficar absorvido. Se ele está mais detalhado, qual a numeração da escala? Menos detalhado, qual a numeração da escala? Os tipos de mapas, né, de cartografia. A gente tem a cartografia topográfica, que aí é essa usual, principalmente desses do Google Maps, desses aplicativos, né? Que aí eles vão dizer realmente o que é que tem naquela região, questões comerciais, de transporte, enfim, instituições de ensino. Ela vai detalhar mais essas questões do dia a dia, é o que a gente usa mais, né? Assim, para se localizar, para ir para algum lugar, saber como chegar lá, né? Tem muitos aplicativos ligados ao transporte também, então você vai saber qual o horário, qual o transporte, qual o número do ônibus, enfim, que você pode pegar para chegar naquele lugar.
Já a cartografia temática, ela vai falar sobre algum tema, né? Ela não vai especificar tanto esses detalhes do lugar. Ela vai falar mais sobre algum tema. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um mapa sobre a taxa de urbanização. Então, o que é que a gente identifica aqui nesse mapa? Quem é mais urbanizado? Quem tem uma população urbana maior, até quem tem a população urbana menor. Aí pode ser sobre urbanização, sobre taxa de mortalidade. A gente poderia falar até do Covid aqui, quais são os que têm mais Covid, que têm menos Covid. Então, os mapas, eles podem ser tanto temáticos, né, que é para a gente identificar sobre um determinado assunto, quanto topográficos, que aí eles são mais técnicos, né, vamos dizer assim. Ele é mais para descrever aquela região, aquele lugar, sem tanto uma análise subjetiva ou de algum assunto. Ele é mais de localização mesmo. E aí, a gente já está quase no final aqui da aula, eu trouxe algumas questões aqui do Enem. Duas em específico, de vestibular e do Enem, na verdade. Essa segunda de vestibular, que é bem técnica, mas também aparece em provas do Enem. E aí, essa primeira, eu queria que vocês lessem aí, ou tirassem um print da tela, ou uma foto, ou o que fosse, e pensassem aí um pouquinho sobre a questão da resposta. Eu vou ler a questão, tá? Dessa primeira. A segunda, eu vou dar a resposta, vocês não precisam pensar tanto agora, mas na próxima aula a gente vai tentar entender o porquê da resposta. Mas na primeira questão, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Esse foi tirado do livro do Pequeno Príncipe, que é um livro clássico infantil, infanto-juvenil, mas que tem muitas lições para os adultos também, se tiverem interesse em entender. E aí, normalmente, o que as questões do Enem elas fazem? Elas tiram da literatura, normalmente, e fazem uma contextualização. Esse é o jeito que as questões do Enem elas são feitas, tá? Eles tiram de literatura, às vezes de outra disciplina, e colocam para a geografia. Então, entendendo isso, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França, a diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Por causa do achatamento das suas regiões polares, por causa do movimento em torno do seu próprio eixo, do arredondamento de sua forma geométrica, da variação periódica de sua distância do Sol ou da inclinação em relação ao seu plano de órbita. Aí, nesse ponto, eu queria que vocês falassem aí. Acho que é a D. Qual é a resposta que vocês acham? D, de dado? Justamente. Mais alguém? Tem alguma outra resposta? Todo mundo concorda que seja D? Sem falar no áudio, tá, gente? Porque eu não estou vendo, não, o chat. O Gabriel acha que é a letra B. B, Gabriel. B. Mais alguém aí concorda com o Gabriel? Ou com o Henrique? Foi o Henrique, né? Falou D, Henrique? Sim, sim. O Eric falou que acha que é a B ou a E. A B ou a letra E? Mas não tem E. No caso, tem E sim. Tem E sim, dentro da inclinação. Deixa eu falar aqui para vocês. Então, a resposta é a letra B. Né? Quem falou foi o Gabriel e o Eric, né? Que ficou na dúvida ali. E aí vamos tentar entender o porquê da B e não a restante, né? Quando a gente fala... A letra A, acho que é bem óbvia, né? Que não tem a ver com o achatamento das regiões polares. Aí isso é outro assunto, né? Vou pular a B, deixar por último e vamos falar da outra. Letra C. Arredondamento de sua forma geométrica. Isso não influencia do Sol chegar, né? De estar lá, do mundo vir primeiro da França para os Estados Unidos, do horário, né? Começar na França, ser mais tarde na França e mais cedo nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a forma arredondada, que não é arredondada, tá? Porque a Terra não é redonda mesmo, ela tem uma forma específica. A letra D, variação periódica de sua distância do Sol. Não, porque, na verdade, não é a distância do Sol que está fazendo com que num lugar seja dia e no outro seja noite.
né? Na verdade, A porque a Terra rotação, gira, tá. isso, ela gira em torno de si mesma. Então, quando aqui é dia, no outro lado do mundo é noite, né? Coloquem isso em mente. Então, é de acordo com o, o, a rotação da Terra, né? O movimento de rotação, que é em torno dela mesma, e aí em volta do Sol, sim. Essa variação periódica da distância do Sol, ela vai interferir nos climas durante o ano, né? Que a gente tem primavera, verão, outono e inverno. Aí sim, quando é verão aqui, aí vocês vão assistir lá na aula anterior. É verão aqui no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E aí é o contrário. Cada vez as estações de um ano no hemisfério norte é o contrário. Que tem a ver com a letra E, que é a inclinação em relação ao seu plano de órbita. Então, para a gente entender o clima, né, por que existe essa diferenciação climática, não só clima, na verdade, estações do ano, né, de clima também. É mais em relação... O clima é mais em relação à distância do Sol e a inclinação em relação às estações do ano, tá? Então, variação periódica da distância do Sol, ela tem a ver muito com questão climática, para saber por que um lugar é mais frio ou não, se ele recebe mais raios do Sol durante um ano do que outro. O clima da região equatorial, que está no meio, é muito diferente do clima da região polar. Por quê? Porque tem essa variação em distância do Sol. Recebe menos raios solares durante o ano todo. Já a letra E, que é a inclinação, ela vai fazer com que tenha as estações do ano. Porque como ela é um pouco inclinada, então em determinada época do ano, a depender da posição dela em relação ao Sol, da Terra em relação ao Sol, ela vai receber mais ou menos raios solares. Então, verão aqui, inverno no hemisfério norte. E aí também, a variação entre primavera, outono, é o contrário, é sempre o contrário, tá? Hemisfério norte e sul é sempre o contrário. Isso está na aula anterior. Vocês estão com dúvida, não entenderam bem, dá uma olhadinha lá na aula anterior e se tiver dúvida, vocês me procuram também, aí, enfim, a gente conversa. Mas dá uma estudada lá na aula anterior que eu explico bem essa questão da inclinação. Então, a resposta, letra B. Deu para entender, pessoal? Por que é a letra B? Deu. Viu? Se ficar com Sim. dúvida, tem problema não, tá? Tipo, eu tô raciocinando, professora, ainda tá muito cedo aqui, eu tô ainda, né? Dá uma olhadinha de novo na aula e se ficar com dúvida, me procura, tá? Essa questão 17, que aí foi de um vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa questão, gente, eu vejo em vários vestibulares, não só vestibulares dos mais antigos aos mais novos, assim. Às vezes eles mudam uma coisa ou outra aqui, mas é sempre esse dado aqui, nessa região aqui. Por quê? Porque é na Linha Internacional de Mudança de Data, né? Essa questão tem que parar para estudar, né? Parar, sentar e tudo mais. Então, deem um print ou tirem uma foto, enfim. Dá até para achar na internet também essa questão, porque ela é bem divulgada. Eu vou ler aqui, vou dar a resposta, mas ela vai ser para refletir na próxima aula, tá? No início da próxima aula, a gente vai explicar o porquê da resposta. E por que não das outras, porque ela é um pouquinho mais complexa. Ao longo do meridiano 180 graus no Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional de mudança de data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional de mudança de data. E lá um novo dia estará se iniciando. Lembrando que Greenwich fica em Londres, tá? E o contrário dele, que é no meio do Oceano Pacífico, próximo à Nova Zelândia, divisão entre Alasca e Sibéria, né? Que aí é Ocidente aqui, Oriente aqui, né? Um novo dia está se iniciando aqui no Oriente. Lembre que o dia começa sempre no Oriente, né? Do Oriente para o Ocidente. Considere que, na localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo do dia 22 de junho de 2008. Aqui, 22 de junho de 2008, 11 horas de um domingo. Nessas condições, na localidade A, B está aqui, o A está aqui, ó, mas ainda está nesse mesmo 180, tá? Não mudou, não. Ele está no mesmo grau de longitude, mas está aqui, ó. Também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana, nessas condições, então, da localidade A, né? Também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, respectivamente, né? Então, qual vai ser
o horário, o dia da semana e o dia de mês. 10 horas do sábado de 21 de junho, 11 horas do sábado de 21 de junho, 10 horas do domingo de 22 de junho ou 11 horas do domingo de 22 de junho. Tá? Essa questão ela não é, você tem que parar para pensar e para calcular, né? Para entender. Lembre que está no mesmo hemisfério, está no mesmo grau aqui de longitude, apenas nos hemisférios diferentes. Esse está no Ocidente, esse está no Oriente. A linha internacional de data é aqui. O dia começa daqui para cá. Então a hora vai ser a mesma, só que o dia vai ser diferente. A hora, sim, aí o dia vai ser diferente e a data provavelmente, né? É, claro. Então, eram 11 horas do domingo do dia 22. Acho que dá para responder aqui, entendendo pelo que... Quem é que está falando? Não tô vendo. Júlia. Júlia, você acha que, antes de eu dar a resposta, você acha qual é a resposta? Eu acho que é 11, sábado, 21. Pois é. Então, vocês estão bons aí, hein? Professora, Gabriel disse letra C. Não, mas é a letra B mesmo. A Júlia... Foi a Júlia, né, Júlia? Foi Júlia? Sim. Isso. Fez um raciocínio certo. Exatamente. É o mesmo horário, porque lembra que está no mesmo aqui, ó. No mesmo grau de longitude. O que diferencia é que um é num dia e o outro é no outro. Né? Aqui já começou o dia, aqui ainda não. Então, aqui, por estar no mesmo horário em um dia anterior, aqui é um dia anterior e aqui já é mais cedo. O dia começa daqui para cá. Né? Daqui para cá, aqui já é um novo dia, aqui ainda é o dia anterior. Tenham muito cuidado, porque essa questão, eles mudam às vezes isso aqui, ó, essa segunda parte. Perguntam uma outra coisa, enfim, mas o raciocínio é o mesmo. Às vezes eles colocam esse ponto em outro grau de longitude, colocam um pouquinho mais para cá, porque aí já vai mudar o horário, tá? Então, tenham atenção, mas é uma questão de parar e pensar a questão lógica. Vou deixar com vocês, porque aí quem não entendeu, que ainda está raciocinando, na aula que vem a gente pode voltar, se a pessoa não entendeu direito e tiver dúvida, tá bom? Do restante. Fica com a resposta B. Quem não entendeu, passa a semana aí tentando entender. Se não conseguir, na aula que vem a gente fala um pouco mais. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, acho que é isso hoje, gente, em relação a esse tema, né? Deixa eu parar aqui a gravação e a apresentação.